Olá, eu sou o Pedro, estudante de Ciência da Computação na Universidade Federal de Santa Catarina, e vou apresentar esse trabalho, Energy Efficient Approximate Comparators in Decision Tree Applications. Foi desenvolvido em parceria com a professora Cristina Meinhardt e o professor Matheus Grallert. Bem, essa apresentação vai seguir a seguinte estrutura. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o panorama de computação aproximada, depois eu falo os objetivos do nosso trabalho, depois um pouco sobre o projeto de circuitos aproximados, e, enfim, o workflow que nós desenvolvemos para incluir a aproximação em classificação, em aplicações de classificação com árvore de decisão. E, por fim, lá as conclusões e os trabalhos futuros. Bem, a computação aproximada é um paradigma de projeto para aplicações que têm poucas restrições quanto à precisão. E, dessa forma, nós conseguimos fazer uma troca da acurácia da nossa aplicação por economia de energia significativa. Existem técnicas tanto de software e hardware que já foram exploradas em diferentes contextos, mas nós vamos nos focar em sistemas de machine learning. Existem alguns trabalhos que exploram computação aproximada em machine learning, com um particular foco em redes neurais. Contudo, modelos mais simples, como árvores de decisão, podem nos dar resultados bastante aceitáveis para um grande número de problemas de inferência em situações onde redes neurais seriam bastante custosas. Em princípio, redes neurais são um modelo de aprendizado bastante simples de se compreender, que pode ser utilizado tanto para problemas de regressão como de classificação. A ideia básica é que cada nodo de uma árvore de decisão vai consistir de um teste de atributo, que no nosso caso vai ser uma comparação, para determinar o caminho da classificação, até a gente chegar num nodo folha. Dessa forma, comparações é uma operação bastante crítica para a otimização em uma árvore de decisão. Então, os objetivos desse trabalho são propor e caracterizar um conjunto de comparadores aproximados em tecnologia FinFET de 7 nanômetros e obter alguns insights sobre a otimização Power Accuracy em uma aplicação de árvore de decisão usando os circuitos propostos. Agora eu vou falar sobre o projeto desses circuitos comparadores aproximados. Existem hoje vários desses circuitos aritméticos aproximados disponíveis, principalmente somadores e multiplicadores. Contudo, muitos poucos circuitos comparadores aproximados estão disponíveis. Para os nossos propósitos, nós conseguimos ter uma alimentação diária ainda maior, nos focando em uma comparação específica. No nosso caso, a operação de menor ou igual, que é a comparação mais comumente utilizada na nossa aplicação-alvo. Existem duas técnicas básicas para o projeto de circuitos comparadores. Uma delas é baseada em somadores e a outra é usando um circuito dedicado. Nesse caso, nós temos um comparador de 4 bits dedicado que faz a operação de menor ou igual. No caso de circuitos comparadores baseados em somador, a aproximação se dá simplesmente substituindo a célula full adder exata por uma célula aproximada. Temos aqui 5 exemplos que foram os que nós utilizamos neste experimento. Já no caso de comparadores aproximados dedicados, nós podemos fazer essa aproximação fazendo uma simplificação lógica. Então, nós removemos algumas portas lógicas ou simplificamos realmente a lógica do circuito de modo a diminuir a área do circuito final. Um exemplo aqui é uma aproximação de 50% dos bits, que nós chamamos de AXDC2. Bem, nós começamos com o circuito exato, depois passamos para a remoção da porta lógica do bit menos significativo, e, enfim, nós removemos o próximo bit e simplesmente passamos um dos bits de entrada, no caso A1 ou B1. Aqui escolhemos o B1 porque ele gera as menores taxas de erro para a operação de comparação específica que nós estamos projetando. Para compreender melhor os circuitos propostos, nós fizemos a caracterização elétrica de cada um desses comparadores. Primeiro, nós descrevemos cada um dos circuitos em versão de 8 bits em tecnologia de FinFET de 7 nanômetros e simulamos no Synopsys HSpice sob tensão nominal de 0.7 V. Dessa simulação, nós conseguimos extrair informações de timing e power para cada circuito utilizando Fan-Out of 4 para emular um cenário mais realista. Além disso, nós calculamos a métrica de erro Error Rate, que é a taxa de erros em comparação com o circuito exato. Como podemos ver nessa tabela, os circuitos dedicados têm um desempenho bastante melhor do que os circuitos baseados em somadores.
Em particular, o AXDC1 teve uma taxa de erro notavelmente baixa, de somente 0,59. Os resultados de potência e delay não foram muito promissores também para os comparadores baseados em somador, mas já foram bem melhores para as versões aproximadas do comparador dedicado. Agora eu vou explicar como funciona o fluxo de projeto e avaliação dos comparadores em cada aplicação de árvore de decisão. Como estudo de caso, nós escolhemos o algoritmo C5.0 de classificação com árvore de decisão. O que nós fazemos é inserir a aproximação no teste de atributos contínuo somente. Salvando os valores de cada teste de atributo, nós conseguimos ter uma estimativa do consumo de energia para cada dataset avaliado. Nós pegamos o teste do dataset e fazemos essa estimativa de energia e podemos comparar, então, entre cada opção de comparador. Nós estamos utilizando versões de 8 bits de cada comparador. Nós utilizamos para essa avaliação 5 datasets contínuos e mistos, fornecidos pelo Machine Learning Repository. Dado que o EDC é a versão exata com o menor consumo energético, nós utilizamos ele como baseline tanto para consumo de energia como acurácia. Do dataset de teste, nós salvamos todos os valores de atributos testados. Então, nós refazemos cada uma dessas comparações no simulador HSpice com duração de 2,5 nanômetros e tensão nominal de 0,7 V. O fluxo completo é o seguinte: no primeiro passo, nós pegamos o dataset original e fazemos um scaling dos dados e convertemos para a representação de ponto fixo. E depois pré-processamos o dataset para que a gente use somente valores inteiros de 8 bits. Depois, nós fazemos o treinamento do C5.0 e a classificação com cada um dos comparadores. A saída do programa C5.0 é uma avaliação de acurácia nos dados de teste, que nós utilizamos como base de comparação de cada um dos comparadores aproximados. Além disso, o C5.0 foi alterado de modo que nós tenhamos logs com todos os valores de teste de atributo realizado durante a classificação do dataset de teste. Nós conseguimos então fazer uma estimativa da energia consumida durante a classificação dos dados de teste por meio de simulações HSpice. Com todos esses dados, nós fazemos uma análise comparativa de cada um dos comparadores, cada uma das versões de comparadores propostos. Essa tabela resume todos os resultados obtidos por meio deste workflow. Nós podemos ver que o comparador AXDC1 tem bem pouca variação na acurácia, enquanto tem resultados bastante promissores em termos de economia de energia. Uma característica que nós conseguimos observar é que, em alguns casos, o número de operações foi drasticamente reduzido, o que resulta também numa economia de energia. O AXDC2, por sua vez, forneceu uma economia de energia ainda maior do que o AXDC1. Contudo, nós vemos que a acurácia do modelo treinado com ele é bastante inferior à versão exata. Nós também vemos, por essa tabela, que os comparadores baseados em somador têm um desempenho bastante pior em comparação aos comparadores dedicados, tanto no que se refere à energia, como na acurácia, quando levamos em conta que o AXDC1 teve bem pouca variação na acurácia. Esse gráfico nos mostra uma média dos ganhos em relação à versão exata. Nós podemos ver que o AXDC1 apresentou ganhos tanto na redução de energia, como na redução de número de operações realizadas, enquanto teve bem pouca variação na acurácia, como nós vimos no último slide. Já todos os comparadores apresentaram uma degradação muito maior, inclusive maior do que 25% em todos os casos, quando comparados ao comparador exato. Destes dados, nós podemos ter uma noção de que o AXDC1 é o melhor dos comparadores propostos, tanto pela alta acurácia, como pelos ganhos em redução de potência. Concluindo, nós vemos que os circuitos dedicados tiveram um desempenho bastante melhor do que as alternativas baseadas em somador. Nós ressaltamos que a inserção da aproximação na etapa de treino, além da etapa de classificação, pode nos dar resultados ainda melhores na acurácia, tanto para o AXDC1 como para os demais comparadores, inclusive o AXDC1, que tem resultados melhores de potência. No setup atual, o AXDC1 se mostrou a melhor alternativa. Como trabalhos futuros, nós pretendemos incluir a aproximação no treino,
além de avaliar a classificação em outros modelos e automatizar a geração e avaliação de outros comparadores. Muito obrigado pela atenção.